Provérbios 17. Provérbios 17 nos fala sobre alguns temas que são importantes para a nossa vida. Em laranja, claro, nós vamos colocar todos os versículos que falam sobre sabedoria. Então vamos começar aqui com o versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Esse versículo 1 está dizendo que é melhor você ter a tranquilidade do que você buscar muitas riquezas, ter um banquete dentro de casa, mas todas as pessoas viverem com desentendimento. Então esse versículo 1 nos ensina o valor de manter a paz, de manter a tranquilidade, de conversar com as pessoas da família com harmonia, com amizade, de pensar como vencer os desentendimentos, como conciliar as divergências, as diferenças. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade. Está dizendo que a falta de paz, a falta de tranquilidade é algo tão terrível que mesmo que a casa esteja com um banquete, as pessoas ali naquele banquete serão vítimas. Vítimas do quê? Da tristeza, do desentendimento, da aflição de espírito, de não quererem estar dentro de casa, de quererem ficar longe da casa, porque as pessoas estão com a falta de paz. Está dizendo que a contenda, a guerra, o conflito até estraga o banquete, por melhor que possa ser. Quantas famílias não existe entendimento entre os pais com os filhos? A casa está cheia de riqueza. O churrasco está ali, pronto na casa, mas as pessoas não conseguem nem se alimentar. Elas não conseguem nem se sentar à mesa juntas. Que quando elas se sentam na mesa, elas começam a discutir, começam a se acusar. Então melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Esse versículo não significa que as pessoas não podem prosperar. Algumas pessoas vão dizer assim, toda casa de rico é assim. Existe problema nas pessoas. Eles estão sempre preocupados com o dinheiro. Mas a verdade é que existem casas em que, além do bocado seco, também existe a contenda. Esse é o pior cenário. Falta de pão, falta de alimento e contenda e guerra ao mesmo tempo. Mas existem casas também em que existe a fartura e também existe a paz. Esse é o melhor cenário. E existem casas em que existe a fartura, mas existe a falta de paz, que é o que o versículo 1 está dizendo. Não adianta ter uma casa cheia com um banquete quando existe contenda. Agora o versículo 2. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O versículo 2 está dizendo que muitas vezes aquele que é o empregado, aquele que é servo, quando ele é inteligente, quando ele busca sabedoria, ele acaba sendo incluído, chamado
pelo seu patrão para fazer a administração dos negócios da família. Ele não era da família, ele era apenas um empregado, mas ele se dedicou tanto que ele consegue entrar na herança de alguém. Então o versículo 1 e o 2 estão aqui em laranja, claro, porque estão falando a respeito de sabedoria. Essa é a cor que nós vamos usar para tratar dos versículos que falam de sabedoria. O versículo 1 fala que a sabedoria está em preservar a paz, a tranquilidade, e que a falta de sabedoria, a tolice, é você viver em guerra com as pessoas, é você viver com contenda, gerando situações ruins. Pare de ficar criando confusão com as pessoas da sua família. Pare de ficar brigando, gritando, xingando, com raiva. Comece a perdoar as pessoas, comece a amar as pessoas da sua casa, comece a respeitar os seus pais, comece a prestar atenção naquilo que os seus filhos precisam para manter a tranquilidade. Isso é a sabedoria. Fugir da contenda. O versículo 2 é: quando você trabalha como empregado para alguém, seja o melhor naquilo que você fizer. Seja sempre o melhor. Faça sempre o melhor. E procure sempre crescer no seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento, buscar postos maiores. Algumas pessoas pensam, mas será que não é pecado eu querer buscar postos maiores? Pecado significa errar o alvo, errar o objetivo da vida. Se você tem certeza que você está bem na posição em que você está, e você já conversou com Deus em oração, e Deus disse que quer você nessa posição, e você tem certeza que essa é a vontade de Deus, então fique onde você está. Mas sempre ore a Deus, perguntando: Deus, o Senhor tem um novo propósito para a minha vida? O Senhor tem algo maior que o Senhor quer que eu faça? E siga na direção de Deus. Pode ser que Deus diga a você que quer que você estude, se dedique, faça algo mais para cumprir o propósito dele na sua vida. Então você precisa ter prudência. Você precisa estar na posição em que Deus quer que você esteja. Versículo 3, eu coloquei aqui em azul escuro. Todos os versículos de azul escuro são os versículos que falam do que Deus exige de nós. Então o versículo 3 fala: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor exige que nós sejamos puros. O Senhor faz com que eu e você passemos por provações. O crisol é para a prata. Quando a prata é purificada, ela sofre um processo. Quando o ouro é purificado, ele também sofre um processo onde ele passa pelo fogo. Deus permite provas na minha vida e na sua vida para provar o nosso coração. Ele quer que sejamos puros e retos, e ele vai permitir processos que muitas vezes vão doer em nós. Assim como o ouro passa por um processo do forno, nós também vamos passar por provas. Quem diz que o cristão não passa por provas é mentiroso. Agora, em roxo, eu estou colocando todos os versículos que falam sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras, sobre o que nós dizemos. Então, o versículo 4 fala: o malfazejo
Quem é o malfazejo? É o que faz o mal. Então, aquele que faz o mal atenta para o lábio iníquo. Então, aquele que faz o mal fica atento quando uma pessoa fala coisas iníquas, quando uma pessoa fala coisas do mal. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O versículo 4 está dizendo: quem faz o mal, escuta e presta atenção em quem fala a respeito de coisas do mal. O mentiroso, ele inclina os ouvidos, ele presta muita atenção para a língua maligna, para aquele que fala coisas ruins. Porque, como ele é mentiroso, ele quer aprender a fazer as coisas erradas. Versículo 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, o versículo 5 é: aquele que zomba do pobre insulta ao que o criou. O versículo 5 está dizendo: quem fala mal, zomba, diminui, ridiculariza o pobre, ele está insultando, está desrespeitando ao que o criou. Nós sabemos que Deus criou todas as pessoas. Então não zombe de ninguém. Quando você zomba de alguém, humilha alguém, diminui alguém, porque é pobre ou por qualquer outro motivo, por causa de raça, porque não tem cabelo, porque é obeso, porque é oriental, porque é preto, porque é pequeno, porque por causa do nariz ou por causa do pé ou por causa de qualquer outra coisa. Essas brincadeiras que escarnecem, zombam, diminuem, humilham, ridicularizam o próximo são coisas que insultam a Deus. Você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus falhou. Então, o que escarnece do pobre insulta a Deus. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Aquele que fica feliz em ver a dificuldade do próximo não ficará impune. Agora o versículo 6. Em laranja escuro estão todos os versículos que falam sobre família. Então, o versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Esse versículo 6 está dizendo que quando uma pessoa chega na velhice, a alegria que ela tem é ver que ela tem os seus netos. É uma forma de dizer que a alegria dos que estão mais velhos é saber que geraram filhos e esses filhos prosperaram. Mas eu não tenho filhos, então eu não tenho coroa. A coroa dos velhos são os frutos que você deixou aqui na terra. Você pode não ter tido nenhum filho, mas qual a obra que você deixou aqui na terra? O que foi que você fez aqui na terra? Você cuidou bem das pessoas com quem você se relacionou ao longo da vida? Então, quando o versículo fala coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ele está dizendo que nós recebemos uma coroa quando nós sabemos que nós cuidamos bem de todas as pessoas que passaram no nosso caminho. Pode significar filhos espirituais. Existem aquelas pessoas que escolhem não se casar para ficarem pregando o reino de Deus. Elas têm coroa, que são as pessoas que elas ganharam para Deus. E os filhos dessas pessoas, elas se alegram porque elas encontraram muitas pessoas. E a glória dos filhos são os seus pais. Glória significa alegria, significa também honra. Então, e a glória dos filhos são os seus pais, significa a alegria dos filhos, é terem os seus pais. A honra, um filho se sente honrado, se sente alegre, se sente feliz, sente que teve alguém
que cuidou dele. Teve alguém que cuidou de onde ele chegou. Então, a glória dos filhos são seus pais. Quer dizer que a alegria dos filhos é a de terem pais que cuidaram deles, que estiveram com eles. Mas e eu não tive pais que cuidassem de mim, eu tive que cuidar de mim mesmo. A glória, nesse caso, é do Deus Pai. Deus Pai cuidou de você. A glória, nesse caso, são as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então, a glória dos filhos são seus pais. Muitas vezes, os nossos pais vão ser o nosso tio, a nossa tia, o nosso vô, a nossa avó, o pai adotivo, o padrasto. Muitas vezes o pai vai ser o pastor, ou de repente o padre vai ser alguém que cumpriu essa função, esse papel. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, não tem como uma pessoa tola, que não lê, que não busca sabedoria, que não se relaciona com pessoas inteligentes, mas se relaciona só com pessoas que fazem tolices, falar coisas excelentes. Porque o tolo, ele não busca sabedoria, ele não vai atrás, ele não corre em busca de sabedoria, de conhecimento, ele não busca primeiramente a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso está em Provérbios 1, versículo 7. O começo de tudo está em honrar a Deus. Então não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Príncipe são filhos dos reis. Se você quer seguir a Deus, você quer ser filho de Deus, você quer ser um príncipe, filho do rei dos reis, não cabe o lábio mentiroso. A mentira não cabe na boca de quem é filho de Deus. Você é um príncipe. Você é uma princesa se você é filho de Deus ou filha de Deus. Deus é o rei dos reis. Não cabe o lábio mentiroso ao príncipe. Não cabe. Versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Esse versículo 8 está em laranja claro porque ele traz uma sabedoria. Se você quer ganhar a amizade de alguém, se você quer mostrar que tem consideração, apreço, respeito por alguém, você pode usar do presente. Toda pessoa que ganhar um presente vai encontrar um proveito para aquele presente. Para onde quer que a pessoa olhe, ela vai encontrar para alguma direção um valor naquele presente. Então você vai conseguir a amizade da pessoa, você vai conseguir a proximidade com aquela pessoa, você vai conseguir o respeito daquela pessoa, você vai conseguir o perdão daquela pessoa muitas vezes. Então o versículo 8, ele nos traz uma sabedoria. Aprender a dar presentes é uma forma de conquistar amizades, conquistar proximidade, estabelecer relacionamentos, fazer negócios. Então, dar presentes é uma porta aberta. Versículo 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então aqui é o que você tem falado. Quando você vai conversar com as pessoas, a sua língua fala o quê? Começa a apontar o dedo e começa a acusar as pessoas das coisas erradas que elas fizeram? Porque o que encobre a transgressão, você sabe que a pessoa fez algo errado, mas ao invés de você destacar o erro, você começa a falar com a pessoa para ela melhorar, mas você destaca o ponto positivo. Vou dar um exemplo simples.
o seu filho não vai para a aula. Isso é uma transgressão. Transgredir é desobedecer uma regra. E a regra é vá para a escola. O que encobre a transgressão. Transgressão, ele não está indo para a escola. Como que você pode encobrir uma transgressão e buscar a amizade com seu filho? Você pode ter conversas com ele dizendo assim: você viu que ir para a escola permite que você aprenda isso, isso e isso. Você percebe que quando você aprende isso, você consegue aplicar na vida? Mostrar para o seu filho que o conhecimento do que ele está aprendendo na escola vai trazer uma diferença na vida pessoal dele, faz com que você conquiste a amizade dele. Aquele que fala, você errou, você falhou, você vive deixando de ir para a aula, o teu dever é ir para a aula. Você está destacando a transgressão. Você falhou, você errou, você falhou, você errou. Você está destacando a transgressão. Agora, quando você fala, você percebe a importância de saber as informações da escola na sua vida, que o que os professores ensinam ali vai fazer com que você saiba como lidar com as situações da vida. Então, o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Versículo 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O 10 está falando que o prudente, ele escuta uma vez e ele já aprende. Então o versículo 10 está falando de sabedoria, porque é bom a gente aprender rápido as coisas. Ouviu a repreensão, escuta. Porque senão, se você decidir ser um tolo, você vai apanhar, apanhar e apanhar. Vai levar 100 açoites, vai sofrer e sofrer e sofrer e nunca vai mudar. É melhor ouvir logo e corrigir a rota. Versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O versículo 11 traz a sabedoria de que quem é rebelde procura praticar as coisas erradas. Mas se você continuar praticando coisas erradas e resolver ser rebelde, você vai receber o castigo de Deus. O mensageiro cruel que se enviará contra ele significa o castigo virá com certeza para quem pratica o mal. Então a sabedoria do versículo 11 está no seguinte: se alguém está fazendo coisas erradas e te incomoda, não se incomode com a pessoa, saiba que a pessoa vai ter o seu castigo no tempo certo. E no segundo ponto, não seja rebelde, porque se você for rebelde, com certeza você vai receber o castigo cedo ou tarde. 12. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. O versículo 12 fala, é melhor você encontrar a ursa que teve os filhos roubados do que você encontrar uma pessoa que faz tolice. Estultícia é tolice. Se você encontra uma pessoa que faz tolice, você pode perder a sua vida. 2 pessoas morreram quando estavam em um ponto de ônibus aguardando a chegada do ônibus, porque um motoqueiro resolveu empinar a sua moto numa via rápida e ele perdeu o equilíbrio e ele avançou nessas 2 pessoas e elas acabaram morrendo. Então, encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. O versículo 12 está dizendo, a pior coisa que existe é você encontrar o tolo,
na sua tolice. Ele pode gerar grandes prejuízos à sua volta. Versículo 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Em verde claro, nós estamos colocando os versículos que falam sobre a justiça. Então, quem torna o mal por bem, recebeu o bem de alguém e pagou com o mal, está sendo injusto. Não se apartará o mal da sua casa. Deus vai fazer com que a justiça recaia sobre ele. Quem devolve o mal pelo bem, vai receber o castigo por fazer isso. Versículo 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Porfia significa discussão. Nós já lemos no versículo 1 sobre o valor da tranquilidade e sobre o mal da contenda. E o versículo 14 está dizendo, como o soltar as águas. Tem uma outra versão que fala assim, como abrir uma represa. É assim o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Quando você percebe que começa uma porfia, começa uma discussão, uma diferença, saia de perto, antes que você seja envolvido. Versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, versículo 15, Deus ama a justiça. Condene o ímpio e corrija e justifique o justo. Versículo 16, de que serviria o preço, ou seja, o dinheiro, na mão do tolo, para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O versículo 16 está dizendo que a sabedoria está em você buscar a sabedoria, buscar o entendimento. Para quê? Para que você saiba o que tem valor e o que não tem valor. Para que você escolha bem as suas amizades. Para que você, na hora em que for usar o seu dinheiro, saiba diferenciar o que é importante do que não é. Então você precisa buscar sabedoria e entendimento para que, tendo dinheiro, você saiba aplicar e usar bem o dinheiro. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O versículo 17 fala sobre a amizade, mas eu coloquei em laranja escuro, que é todos os versículos que falam de família, porque muitas vezes, quando nós estamos em uma cidade, longe de todos os parentes, de todos os familiares, quem acaba sendo nosso amigo? Quem acaba sendo da nossa família? Os nossos amigos. Então é importante valorizar os amigos. É importante prestigiar os amigos. E amigos que você pode contar. Que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Aquele amigo que está ali com você, mesmo nas horas difíceis, ele acaba se tornando o seu irmão na hora difícil. Ele acaba sendo aquele que vai ser da sua família. Então, alguém que diga, eu não tenho família, mas você pode ter bons amigos, você pode ter boas amizades. Versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O versículo 18 fala que é falta de sabedoria ficar como fiador de alguém. Provérbios capítulo 6, versículo 1 até o 5 fala sobre isso. Você colocou o seu nome como fiador do seu próximo? Corra atrás dele, implore e saia disso. É o que está escrito lá em Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 5. Não dê sono aos teus olhos. Vai e insiste até que o seu nome seja tirado disso. Está lá em Provérbios 6. Versículo 19. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça sua porta busca a ruína. Então, quem ama discussão, porfia, guerra, contenda, conflito, ama fazer a coisa errada. Transgredir é fazer a coisa errada. Então, quem ama a contenda, ama fazer a coisa errada.
E o que alça sua porta busca a ruína. Alçar significa levantar, significa erguer. Então, o que alça a sua porta, o que levanta a sua porta, busca a ruína. Levantar a própria porta é dizer que é assim, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que, né, a porta é por onde nós entramos numa casa, por onde nós entramos numa empresa, por onde nós entramos em algum lugar, por onde nós entramos em algum lugar. Então, o que alça sua porta, aquele que pega o que é do interesse dela e coloca acima dos outros, busca a ruína. Então, eu tenho um interesse em alguma coisa. Eu digo, isso é mais importante do que o que os outros estão pensando. Eu coloco o meu interesse acima de tudo. Então, o que eleva a sua porta, os seus interesses, busca a ruína. Por que ele busca a ruína? Quem só olha para os seus próprios interesses começa a passar por cima dos outros. É nesse sentido, o que alça sua porta, o que coloca só os seus interesses em primeiro lugar, eleva, coloca no ponto alto, só o que interessa para mim é que é importante. Ele está buscando a sua própria ruína. Então, busque o interesse dos outros, busque conciliar os seus interesses também com os dos outros. Versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Então nós colocamos o versículo 20 em roxo porque por causa da segunda parte, que fala quem tem a língua dobre, a língua dupla, a língua que fala bem e fala mal de alguém. E o perverso de coração é o que carrega a maldade no coração. Quem carrega a maldade no coração nunca vai achar o bem. A pessoa que carrega a maldade no coração sempre está em contenda com os outros, sempre está em conflito com os outros, sempre está com inveja, com cobiça, olhando com maus olhos para o que os outros fazem e fala bem e mal dos outros. Vai cair no mal. Versículo 21 está aqui em laranja escuro porque fala de família. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Então, aquele que tem um filho que só faz coisas erradas, acaba vivendo com tristeza. E o pai do insensato não se alegrará. E aquele que é pai de quem não tem bom senso, também não terá alegria. Esse versículo fala sobre a importância dos pais educarem os filhos. É você que é pai, é você que é mãe que é responsável pelo ensino dos seus filhos. Em Provérbios 22, versículo 6, está escrito: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não se esquecerá do caminho certo. Então, faça a sua parte. Se o seu filho, a sua filha, resolverem seguir pelo caminho da tolice, você vai ficar aliviado, e vai dizer: eu fiz a minha parte. Agora, a maior tristeza é você não fazer a sua parte e depois carregar um peso dizendo: eu não fiz a minha parte. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Esse versículo está aqui em laranja claro, que fala dos versículos de sabedoria, porque é sabedoria cuidar bem do próprio coração. Quando você se sente abatido, se você se entrega, você vai ficar com os ossos secos. A sabedoria está em você declarar palavras de Deus.
Quando você está com falta de alguma coisa, você pode usar o Salmo 23 como seu remédio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode estar no meio de inimigos, mas você pode dizer o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Eu sei que quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor será a minha rocha, o meu firme fundamento. Quando você usa a própria palavra e começa a declarar e reagir contra as situações de tristeza, você está colocando alegria dentro de você. E essa alegria serve de remédio. Então a sabedoria está em não se deixe vencer nos momentos difíceis. Se você estiver doente, lembre-se de que o Senhor é Jeová Rafá, aquele que cura. Então você pode dizer assim: eu sei que eu só vou dessa vida se Deus quiser. Então o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Se o abatimento quiser vir sobre você, a sabedoria está em: eu não aceito isso. 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então nós lemos que existe a sabedoria no versículo 8. Existe uma sabedoria que é pedra preciosa, é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O presente pode servir para abrir portas, fazer amizades, estabelecer relacionamentos, perdoar os pecados, mostrar que nós cometemos contra alguém. Mas, no versículo 8, mas aqui, no versículo 23, nós vemos que o presente pode ser usado contra a justiça, que é o ímpio, o que pratica o mal. Ele tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então o versículo 23 está dizendo: se você ganhar um presente, veja qual o propósito da pessoa que deu a você. Mantenha a justiça. Não receba o presente daquele que te dá o presente com segundas intenções. Você deve dizer: por que você está me dando esse presente? E até dizer: eu não recebo esse presente, porque esse presente vem para corromper a justiça. Se você recebe aquele presente, que pode ser dinheiro, pode ser suborno, você está se corrompendo, está indo para o caminho da injustiça. Versículo 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O versículo 24 está dizendo: aquele que tem sabedoria, você vê no rosto dele que ele tem a sabedoria, porque você vê que no rosto do sábio, ele sempre está pensando como resolver o problema. Agora, quando você olha para o rosto do tolo, ele sempre vai estar com aquele rosto de não sei o que fazer. Ou vai estar com o rosto de tristeza, porque vai dizer: caí no erro, tomei a decisão errada. Ele está dizendo que no rosto do sábio se vê a sabedoria. Quando você conversa com o sábio, ele vai saber apontar o caminho. Mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Ele está dizendo assim: o tolo só sofre porque os olhos dele não se firmam em nada. O tolo só é tolo porque, ao invés dele focar no que interessa, com respeito à própria vida, ele fica olhando nas extremidades da terra. Significa o quê? As extremidades da terra são norte, sul, leste e oeste. Ao mesmo tempo que ele está olhando para cima, ele está olhando para baixo. Ele não sabe o que ele quer. Ao mesmo tempo em que ele olha para o leste, ele olha para o oeste. Ele olha para a direita e para a esquerda e não foca em nada.
Pessoas que são sábias, que são inteligentes, elas focam nas coisas que elas estão buscando. Elas colocam toda a concentração nos seus objetivos. Agora, o louco, os tolos, ora estão fazendo uma coisa, ora estão fazendo outra, ora estão olhando a vida dos outros, ora estão se preocupando com outra coisa e não focam em nada. A sabedoria está no rosto do sábio, se vê a sabedoria. O sábio é aquele que se dedica ao que faz. Agora, os olhos do louco, os olhos do tolo, não sabem o que estão fazendo. Então não chegam a lugar nenhum. 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. É um versículo que fala a respeito de família, por isso está aqui em laranja escuro, né? O filho insensato, que não tem bom senso, é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Mais um versículo que fala da importância dos pais educarem os filhos para que eles sejam sensatos, para que eles tenham prudência. Pode ser que você deu todo o treinamento, fez tudo certo, mas o filho resolveu seguir por um caminho mau e, nesse caso, você pelo menos não vai carregar a culpa, não vai carregar a tristeza de pensar: a culpa é minha, fui eu que não fiz a minha parte. Faça a sua parte, e se o seu filho seguiu por um caminho insensato, quando a tristeza quiser vir sobre você, declare as palavras de Deus. Deus vai trazer ele de volta. Não se deixe abater, como nós falamos aqui no versículo 22, que o coração alegre serve de bom remédio. Não se abata se você fez a coisa certa e o seu filho seguiu por um caminho errado. 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. O 26 aqui fala sobre justiça. O justo tem que ser tratado com justiça. E o versículo 27 e 28 falam sobre as palavras. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então, retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Quem tem o conhecimento, ele retém as palavras, ele pensa antes de falar. E ele avalia o que vai falar e se é a hora de falar ou se é tempo de não falar, dependendo da situação. E o homem de entendimento é de precioso espírito. O homem que tem entendimento das coisas tem um espírito precioso. Versículo 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Então o 28 diz: se você não sabe o que dizer e você fica em silêncio, você consegue se passar por sábio. Então está dizendo, é melhor você ficar calado se você não sabe o que falar. É melhor do que você abrir a boca e falar tolices. Essa é a meditação de Provérbios 17. Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Eu vou destacar aqui para o dia de hoje esse versículo 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, né? Valorize os seus amigos. E destacar o versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio. Essa parte, se alguma coisa está ruim na sua vida, declare a palavra de Deus. Declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará saúde, não me faltará proteção contra os inimigos, não me faltará defesa, não me faltará provisão. Declare o tempo todo: Deus está na minha vida. Alegre-se, não se deixe abater. Tenha amigos que possam ser como seus irmãos, para que possam levantá-lo, levantá-la nas horas difíceis, e nunca se deixe abater. Deus abençoe a sua vida. Amém e graças a Deus.